Faz tempo que eu não venho aqui, né? Muitas coisas aconteceram aí no decorrer das últimas semanas. Inclusive me falaram que no dia 8 agora teve um feriado. Eu não sabia, não soube que era feriado. Esqueceram de avisar meus chefes também que era feriado, porque ninguém avisou que era feriado. Eu descobri esses dias aí. Ontem falaram que dia 8 era feriado. Então, os irmãos têm sabido que a vida também corrida, mas a gente acredita que Deus. Deixa eu só começar aqui. Mas a gente sabe que Deus está no controle das nossas vidas. E muitas vezes quando a gente acha que o barco vai virar, Deus sempre dá um jeito de estabilizar o barco. Ou acalmar o oceano também. As duas coisas Deus pode fazer pelas nossas vidas. Eu sei que a gente está na exposição do Evangelho de Mateus, mas eu tinha algo que tem incomodado a mim mesmo nos últimos dias. Eu queria compartilhar com a igreja. Vamos estar no Evangelho de Mateus, né? Obviamente vou dar uma quebrada aí na exposição, e por isso já peço perdão de antemão aos irmãos, mas acredito que eu tenho algo que diz que é o que Deus tem a nos dizer, disse a mim durante essa semana, esses últimos dias, e eu tenho certeza que, vindo da sua palavra, sem dúvida vai trazer coisas boas para todos nós, pelo menos algum tipo de reflexão aí a respeito do que Deus tem a nos dizer. Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 1, primeiro capítulo da Epístola de Pedro. E nós faremos a leitura dos versos 3 até o verso 9, que diz assim. Vou ler aí, mais fácil. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória. No último versículo, obtendo o alvo dessa fé, a salvação final. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, te pedimos mais uma vez, esteja conosco nesse tempo de exposição bíblica, esteja conosco nesse período de culto, momento em que nós vamos entender o que a tua palavra tem a nos dizer. Eu te agradeço, peço que o teu Espírito abra o nosso entendimento, que a gente consiga entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar nessa passagem em si, é importante a gente entender o que está acontecendo aqui para que Pedro escreveu essa epístola, e porque esse versículo a carta já começa de um jeito tão profundo e tão prático ao mesmo tempo para essas pessoas, né? A carta de Pedro, a gente conhece o apóstolo Pedro talvez dispense apresentações, os irmãos sabem bem quem é o apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, era um dos seus discípulos mais aparentemente firmes, né? Sempre, quando Jesus falava, ele estava sempre respondendo, quando Jesus questionava, ele sempre tinha uma resposta na ponta da língua, mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo falou com ele, né? E a história comprovou que seu coração, na verdade, mesmo caminhando com Cristo, parecia ser um coração ainda dividido em relação às questões do reino. E parece que essa certeza de quem ele era, do seu papel no cristianismo e do seu papel enquanto servo de Deus, parece que ele só entendeu esse papel no momento em que Cristo ressuscitou. Quando Cristo voltou, conversou com ele, naquela passagem famosa, né, onde Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes, e Pedro responde as
3 vezes que sim, e Jesus diz, então, apacente o rebanho, cuide das minhas ovelhas. E parece que nesse momento Pedro, então, compreendeu o seu papel. E é interessante os paralelos que a gente consegue traçar, né? Porque, em termos práticos, nós observamos que Judas e Pedro, ambos, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, ambos traíram a Jesus Cristo. Ambos traíram o movimento de Jesus, por assim dizer. Mas então nós temos Pedro, que arrependeu-se, e Judas, que nem buscou perdão. A gente entende, claro, por motivos teológicos e profundos, que Judas era destinado a ser o traidor. Mas a gente vê aqui um Pedro que também traiu Jesus em dado momento, mas foi perdoado. E lidou com esse perdão de maneira correta. Então ele está escrevendo essa carta a essas pessoas aqui. Quando a gente vê, pode colocar para a gente, por favor, no primeiro versículo, 1 Pedro 1. Quando a gente vê essa primeira apresentação, Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos que estão forasteiros da diáspora do Ponto, Galácia, na Capadócia, Ásia, na Bitínia, quando você lê esse texto no primeiro momento, é uma informação que para a gente parece um pouco, desculpem o termo, mas parece um pouco inútil se você dá uma primeira lida. Quem é eleitos, Ponto, Galácia, Bitínia? O que é isso? Não faz o menor sentido. Mas quando a gente entende, esse único versículo já dá para a gente uma direção de tudo que Pedro vai escrever no decorrer da sua epístola. Essa palavrinha aí, diáspora, pode ser que na sua Bíblia esteja dispersão, algumas outras mais moderninhas já colocam perseguição, tem várias possibilidades aí. Pedro está escrevendo sua carta para cristãos que estão espalhados por essa região da Ásia. Essa região da Ásia, irmão. E por que ele está escrevendo para essas pessoas? Nesse momento aqui que Pedro escreve sua carta, a perseguição aos cristãos tinha acabado de se tornar algo institucionalizado. Isso quer dizer, as autoridades permitiam agora que os cristãos pudessem ser perseguidos. A gente vê no livro de Mateus, a gente tem visto isso bastante no livro de Mateus, existe sim uma perseguição ao movimento de Jesus, existe um embate a Jesus ali, mas é um embate que por enquanto encontra-se no campo das ideias, do debate, dos argumentos, a lógica. Jesus sempre dando parábolas, respondendo de maneira ali para eles compreenderem, nunca ainda de forma física. Né? E nesse momento a perseguição passou a ser física e autorizada pelas autoridades. Só para a gente ir um pouco mais fundo nessa ideia, nesse contexto que está aqui, para os irmãos entenderem ainda mais a urgência desse texto para nossas vidas essa noite. Existia nessa época, o Império Romano governava todo o mundo conhecido, né? E eles faziam isso impondo as suas regras, impondo as suas leis. E o Império Romano era um império até um pouco bondoso em relação aos outros impérios, né? A gente não vive isso muito hoje, talvez essa questão de império para nós seja um pouco diferente. Mas o império nada mais é do que um rei que conquista outros reis, conquista outros reinos, né? Um conjunto de reinos forma o império. Então era o imperador de Roma, certamente era um homem muito poderoso. E eles eram até que brandos em relação às algumas coisas. Por quê? O Império Romano, eles tinham os seus deuses, mas eles não obrigavam os seus vassalos, né, os seus súditos, a adorarem os seus deuses. Eles permitiam que você adorasse a sua divindade, seja ela qual fosse, contanto que você também prestasse culto ao imperador. Então, se você prestasse um culto ao imperador, você podia adorar o Deus que você quisesse, ir na igreja que você quisesse, o ritual que você quisesse, você podia, desde que adorasse o imperador também. Obviamente, os cristãos não se submeteram a essa regra. Só que não havia também, não havia uma brecha na lei que justificasse uma perseguição. Então os imperadores romanos ficaram sem saber o que fazer com esses cristãos, porque eles não prestam culto ao imperador, eles adoram outra divindade, mas a gente não tem nenhuma lei que permita que a gente mate simplesmente essas pessoas, né? E isso acontece quando Nero assume o império, né? Ele passa a ser imperador. O que Nero faz? Essa história é bem conhecida, mas é bom a gente lembrar só para ficar bem frisado. O imperador Nero, ele deliberadamente, ou seja, na sua própria vontade, com toda a sua força, ele incendeia a cidade de Roma. O imperador de Roma incendeia a cidade de Roma. Com
com exceção de dois bairros, né? Duas vizinhanças, o bairro dos cristãos e o bairro dos judeus. Todos os outros ele se entendem. E o que ele diz? Qual é a propaganda que ele faz acima disso? Toda a cidade queimou, mas os bairros cristãos e judeus não, foram eles. Então, a partir desse momento, os cristãos, o imperador criou uma lei, ele tinha uma desculpa para isso, né? Criou uma lei para que então os cristãos fossem completamente perseguidos. Então, nesse período da história, se eu sou um não cristão e tenho um culto cristão acontecendo na casa do meu vizinho, eu poderia entregá-lo e ainda ser recompensado por isso, porque eu delatei criminosos. Eu entreguei criminosos à justiça. Esse é o contexto que Pedro está escrevendo aqui. Quando ele coloca isso, os forasteiros da diáspora, significa que existia um grupo cristão em Roma que agora não pode mais ficar lá, porque a perseguição lá ficou fora do normal. Então eles se espalharam por toda a região ali da Ásia, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Eles se espalharam por causa dessa perseguição, devido a essa ação do imperador. Então essa carta de Pedro, ela tem o motivo principal dela estar escrita, é fazer com que esses leitores, eles se sintam encorajados a serem cristãos de verdade. Porque agora, eles estão diante de uma perseguição. Eu sei que é difícil para a gente pensar nisso agora, mas o momento de perseguição é um momento de purificação também. Porque quando a perseguição acontece, os cristãos falsos, geralmente, 100%, né, a gente percebe, os cristãos falsos, eles fogem. Os verdadeiros permanecem. Ninguém morre por aquilo que não acredita. Ninguém morre sem convicção. Quando a perseguição chegava na casa desses homens, eles eram questionados. Você é cristão? Não tinham armas de fogo, né, como nós temos hoje, provavelmente eram espadas ou lanças, né? Mas quando ameaçados, os falsos cristãos davam para trás. Eu não sou crente. Eu não sou cristão, eu não faço parte desse grupo. Não sei quem é Jesus, não sou desse bando aí, não faço nada. Os falsos cristãos geralmente fogem no momento de perseguição, mas os verdadeiros permanecem, porque sabem que não vale a pena viver muito aqui na terra, mas longe de Deus. Uma vida curta, servindo ao Mestre, é algo que vale mais a pena do que uma vida de muitos anos fora daquilo que Deus quer para nós. Então é importante Pedro ter escrito essa carta, porque a gente observa, né, os textos bíblicos são tão distantes de nós no tempo, no lugar, mas ao mesmo tempo eles são presentes. Nós não passamos por esse tipo de perseguição, mas nós passamos pelos nossos problemas no dia a dia. Nós temos as nossas lutas, os nossos dilemas, e do ponto de vista cristão, como a gente vai ver aqui, coloca no versículo 4. Nós temos uma forma de ver o sofrimento de um jeito um pouco diferente. Né? Deixa eu ver. Isso. Nós temos uma percepção aqui do que é o sofrimento de um jeito muito diferente do que a gente vê por aí. O mundo vende uma ideia de sofrimento como se o sofrimento fosse algo ruim somente. Sofrer é ruim, você tem que fugir das coisas ruins, você tem que evitar sofrer o sofrimento, a tristeza, ser coisa do diabo, tudo que acontece de ruim na sua vida é culpa de Satanás, é culpa do pecado. Em algumas situações pode até ser. Mas aqui nós estamos presenciando um momento da história onde o mal que está acontecendo a essas pessoas é fruto da vontade de Deus mesmo. Deus quer que essas pessoas sejam lapidadas no seu cristianismo. Deus quer que essas pessoas sejam transformadas na sua fé, assim como nós hoje. O cristianismo, ou as dificuldades, elas servem como uma maneira de tornar você um cristão mais cascudo nas suas dificuldades, na forma como você lida as suas questões. Não sei se os irmãos estão tão familiarizados, mas na Bíblia a gente tem uma história disso. A história de Jó, por exemplo. É um personagem bíblico que sofreu, e os amigos dele falaram: poxa, Jó, você deve ter pecado muito gravemente, você deve ter feito uma bobagem enorme para estar sofrendo desse jeito. Só que a gente vê na Bíblia que, na verdade, não. Fazia parte do plano divino. E mesmo tendo sido o próprio Satanás a mexer ali com Jó, ele não fez sem autorização. Ele pediu autorização antes
fazer, indicando que, mesmo que de maneira indireta, é a vontade de Deus ali que está sendo manifestada. E por isso a gente precisa passar a olhar para as dificuldades da nossa vida, as provações, as dificuldades, não como maldições, mas como formas da gente se aproximar de Deus. Lembre-se, usando até a própria história de Jó nesse sentido, né? O texto de Jó termina daquela maneira bonita, né? Onde Jó diz que conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas depois ele passou a conhecer de caminhar com Ele. Com certeza esse aprendizado dessa caminhada com Deus se deu devido à sua dificuldade, à sua provação. Mas é difícil, eu sei que é difícil. A nossa cabeça não é projetada para isso. O pecado, ele obscurece o nosso entendimento. A gente sempre olha para essas dificuldades, para as situações ruins, como fruto do diabo, como fruto das coisas da maldade humana apenas. E a gente esquece que mesmo as coisas ruins, elas acontecem porque Deus quis que acontecesse mesmo. Mesmo as coisas que a gente não entende, que a gente acha ruins, elas não acontecem sem que Deus queira que aconteça. E a gente precisa entender isso. Precisamos lidar com isso. É o que Pedro vai incentivar aqui. Nesses 3 versículos, lá para mim, 3, por favor. Eu estou fazendo tudo tarde, mais para frente. Enfim. Então, ele começa a sua epístola aqui dando uma saudação, mas colocando: Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós percebemos aqui, sei que os irmãos também sabem disso, mas a palavrinha Trindade, ela não aparece na Bíblia, mas o conceito de Trindade a gente consegue perceber em vários momentos aí dentro da palavra de Deus. E talvez um dos momentos mais importantes é esse aqui, onde Pedro faz uma apresentação clara a respeito de como a Trindade, ou como as Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se manifestam dentro da salvação das nossas almas e também durante as perseguições. Agora sim, o 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para você. Ou seja, Deus o Pai é aquele que nos escolheu, nos predestinou, nos escolheu para a adoção como filhos. E Ele fez isso através do Seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, entregou sua vida pelos nossos pecados, satisfez a ira de Deus. Deus tinha uma ira implacável que precisava ser saciada. E essa ira, se Deus fosse apenas justo, ela cairia para nós. Mas Deus não é apenas justo, Ele também é misericordioso. E por isso nós somos culpados dessa ira, porque Jesus satisfez essa ira. Jesus foi o alvo dessa ira, para que nós hoje pudéssemos estar aqui. E é importante observar esse sentido, né? E por que isso aconteceu? Para que nós tenhamos aqui, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Pedro utiliza a salvação para encorajar esses irmãos, dizendo que, irmãos, hoje a gente pode estar passando por uma dificuldade, vocês podem estar sendo perseguidos, vocês podem estar sendo mortos por serem cristãos, mas existe uma esperança, existe uma herança para vocês que não pode ser destruída. Existe uma herança que o Império Romano não vai alcançar. Existe algo que vocês têm que vocês vão levar o resto de suas vidas. Uma pessoa, muito tempo atrás, perguntou uma vez numa EBD, na minha antiga igreja, não dá nem para dizer antiga, eu estou aqui há 2 anos, um pouco bem antiga, mais antiga. Perguntou para mim uma vez: Lucas, a salvação se perde? E eu pensei, eu tenho minha convicção a respeito disso, mas eu queria transmitir a minha convicção de um jeito que não soasse, muito fatalista para aquela pessoa, que ela olhasse e pensasse de fato naquilo que estava sendo dito. E eu respondi: olha, minha irmã, uma moça, se for eu que te dei a salvação, aí esquece, aí você vai perder demais, está perdida já. Eu não tenho capacidade nenhuma de salvar ninguém. Agora, se foi Deus, o Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, aquele que não mente, aquele que não se arrepende, aquele que não volta atrás de nenhuma decisão que toma, aí não, aí você pode ficar. Essa frase nem é minha, é do Spurgeon. Eu só falei de um jeito que talvez a pessoa entendesse. Mas na realidade, o que Pedro está mostrando aqui para esses cristãos é essa: irmãos, fiquem tranquilos. A perseguição é momentânea, o sofrimento é momentâneo, mas
a herança de vocês é eterna. A salvação dada para vocês não vai se perder. Permaneçam firmes, permaneçam no caminho, permaneçam resistindo à perseguição, e vocês alcançarão essa herança que não se comum. E aí no 5, ele justifica isso de maneira ainda mais enfática. São guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Ou seja, essa salvação é guardada, ela é protegida. Esse texto é interessante, versículo 5, porque ele pode ter duas possibilidades, né, do que Pedro está querendo dizer. Ele pode estar se referindo a essa, quando ele fala ali que são guardados, né, ele pode dizer que a nossa salvação está sendo guardada, mas também pode estar querendo dizer que nós somos guardados do mal, na nossa vida aqui fisicamente. Nós somos protegidos por Deus. Então é importante também ele dizer isso, né, porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Era importante que Pedro dissesse a eles que eles precisavam confiar, que mesmo no momentos em que eles pareciam mais inseguros, mais desprotegidos, havia um Deus que os protegia. Mesmo no momento da morte, ainda assim a proteção de Deus não havia falhado, fazia parte do plano de Deus também. Esses irmãos precisavam ter isso em mente, assim como nós precisamos ter isso em mente aqui também. Nós não podemos olhar, olhando para nossas vidas e pensar que Deus nos abandonou, Deus largou, a gente está perdido. Não estamos. Você pode achar, você pode pensar, você pode olhar para a sua vida e de repente não entender muito bem o que está acontecendo, você pode ver as dificuldades e elas podem confundir o teu julgamento a respeito dos desígnios de Deus, mas Deus não perdeu o controle de nada. Assim como não perdeu aqui nesse período, certamente não perdeu o nosso tempo. No verso 6, a gente tem: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Aí no 7, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo provado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro está dizendo, por mais que você esteja passando por esse perrengue agora, isso é muito pequeno comparado com aquilo que vocês têm pela frente. Não só na terra, que ele não sabe se viveriam por mais tempo na terra, mas muito mais na eternidade. E é assim que a gente deve encarar os nossos problemas. A gente deve olhar para os problemas da nossa vida e entender, é um breve período de tempo. Mesmo que você sofra, sei lá, dos 25, né, até os 90, ainda é um breve período de tempo, comparado à eternidade. Não é nada. É assim que o cristão encara as dificuldades da vida, como um breve momento, um período que passa. E a diferença toda de onde está o nosso coração é a maneira como a gente conduz esse breve momento. Como a gente lida com esse breve momento que Deus deu. Como nós lidamos com essa bênção que é ter mais um dia de vida, por exemplo. O que a gente tem feito com isso? O que a gente tem agregado ao nosso cristianismo nos dias que Deus nos dá? É importante a gente pensar nisso. O cristão ele não é chamado a ser uma estátua, uma peça decorativa no reino de Deus. Jesus não é assim. Você não é um troféuzinho que chega, Jesus bate no peito, olha só, hoje entrou mais 2 pessoas no meu reino. Agora vocês fiquem aqui no meu instante, porque vocês são meus filhos agora. Não é assim que funciona. Ele não quer isso. Jesus Cristo quer um discipulado radical. Ele quer uma mudança completa de vida e ação. E uma das formas que a gente demonstra isso é reagindo às situações de maneira correta, de maneira bíblica. A gente vive numa realidade onde as pessoas julgam muito as ações das outras, né? Como se as ações em si dissessem algo sobre alguém. Elas até dizem, mas eu creio que muito mais que as ações, as reações dizem muito mais sobre quem você é. A forma como você reage aos problemas, a forma como você reage ao que as opiniões de repente contrárias àquilo que você pensa, isso mostra muito mais onde está o seu coração. Quando você conduz a sua vida somente em ações, você consegue até maquiar isso muito bem. Você consegue conduzir as suas ações de um jeito que pareça que você é um cristão verdadeiro, que pareça que você é um cristão sério. Mas a forma como você reage, muitas vezes, ela é espontânea. Às vezes você não tem controle. E é nessas reações que você revela o seu coração. São nessas reações que você mostra onde, de fato,
está o seu coração. E aí ele fala que essa fé que eles têm, ela é muito mais valiosa do que o ouro perecível. Mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e revelação de Jesus Cristo. Interessante Pedro usar essa palavra aqui, ó, apurado pelo fogo. Isso aqui também tem um duplo sentido nessa passagem. É claro que tem o sentido ali inicial dos ourives, né? Que havia aquele teste para saber se o material era ouro mesmo, tinha que passar pelo fogo para fazer esse teste. Mas também Pedro está usando uma situação que acontecia com os próprios cristãos aí. Nesse período, não sei quantos vocês já assistiram, com certeza, vou falar de filme de novo. Aquele filme lá, o Gladiador, já viram? Certo? Poxa, muito clássico. Eu tinha só 2 anos quando lançou esse filme, mas eu assisti quando era mais velhinho assim, né? Gostei bastante. Escondido dos meus pais, claro, né? Porque tem muita cena violenta, então não podia estar vendo. Mas, enfim, desculpa. O pessoal pode realizar sempre explicações gravadas depois, então a gente vai desculpa pelos pecados do passado. Mas vocês lembram daquela cena do filme em que o protagonista, o Maximus, ele era jogado na arena para enfrentar um gladiador, e aí não só o espetáculo era esse, a graça era essa, né? Ele tinha que lutar contra o gladiador e soltaram tigres ali para lutar. Enquanto os dois estavam se degradando ali, tinha uns tigres em volta que podiam de repente beliscar um ou outro ali, né? Sobrava um pedacinho de carne ali vacilando, tinha um tigre já para buscar. Os cristãos eram jogados nessas arenas também. Só que os cristãos eram jogados porque os romanos sabiam que os cristãos dificilmente iam se defender. Os cristãos eram jogados nessas arenas para serem devorados por tigres, por leões, eram jogados para serem mortos por gladiadores. Era uma perseguição muito ferrenha aos cristãos. E essa questão aqui do fogo tem uma questão muito interessante que Nero e os outros imperadores faziam com os cristãos, né? Não sei se foi Nero, se foi outro imperador posterior, mas os cristãos, inspirados naquilo que Jesus falava, né? Os cristãos eles diziam ser a luz do mundo. Jesus ensinou isso, nós temos que ser da terra, luz do mundo. Os cristãos eram chamados a ser, eles se chamavam assim, eles diziam que eles eram a luz do mundo, né? E um desses imperadores aí, muito, muito sádico, o que ele fez? Ele usava os cristãos, pendurava os cristãos vivos em pedaços grandes de madeira e os incendiava vivos para servirem de lamparinas para a cidade. A piadinha do imperador romano era essa. Eles não dizem que são a luz do mundo, agora eles vão iluminar Roma inteira. Esses são os cristãos do passado. Esses são os cristãos que a gente deveria olhar e pensar: poxa, é esse tipo de crente que eu quero ser. É esse tipo de comprometimento com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho que eu preciso buscar. Eu preciso estar disposto, se necessário for, até morrer pelas convicções do Evangelho, morrer pela verdade que Jesus defendeu. Só que esses imperadores não perceberam, né, de forma direta, óbvia, é que esses cristãos, quanto mais cristãos morriam, aparentemente mais cristãos apareciam. E esse é o efeito do Evangelho. Algum imperador romano, não vou me recordar, porque são muitos nomes, muitas datas, mas é difícil. Mas algum imperador romano registrou isso numa carta, né? Os cristãos, eles são como sementes. A gente mata, enterra, mas eles crescem. Não adianta, eles são que nem sementes. Quanto mais a gente enterra o cristão, mais nasce. E é isso que acontecia naquela época. E é isso que a gente ora para que continue acontecendo ainda hoje. Para que o nosso cristianismo, a nossa verdadeira fé, não seja apenas uma fé daqui para dentro, mas que seja para fora também. Para que através do nosso testemunho, ela seja frutífera também. A palavra mártir, né, quando a gente fala que Estevão foi o primeiro mártir, o que significa? Ele foi o primeiro que morreu devido à perseguição. A palavra mártir significa testemunha no seu idioma original. Significa que Estevão ele foi testemunha, ele testemunhou as verdades do Evangelho, ele morreu por elas. Aí a palavra mártir passou a ser utilizada então nesse contexto de aqueles que morrem em defesa do Evangelho. Tem uma outra história também, não me recordo se foi. A gente deve ter contado isso aqui na aula de história da igreja, há uns anos atrás aqui. Não me recordo se foram leões ou se foi incêndio, mas
Mas Policarpo foi um dos cristãos, os primeiros cristãos aí também que foram martirizados, né? E Policarpo tinha uma questão interessante também. A gente está falando desses homens porque eles passaram uma perseguição um pouquinho pior que essa que Pedro coloca, né? O Policarpo era um cristão de 87 anos. Isso era muito difícil na época, tá? Naquela época do Império Romano, a expectativa de vida era 45, 50 anos. Se você tinha 50 anos nessa época, você já era tratado como se fosse um ancião. Por quê? Não tinha vacina, não tinha saneamento básico, você pegava uma úlcera, você morria, você era picado por algum inseto aí, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório, não tinha nada disso. Então, e além disso, para piorar a situação, o mundo estava sempre em guerra. O Império Romano estava sempre numa batalha, sempre numa guerra, então os homens, as pessoas como todo morriam a rodo nesse período. Né? Não só da guerra, mas também das doenças e das outras situações ali que aconteciam. Mas Policarpo, um cristão, viveu até os seus 87 anos. Era um dos pastores aí da região, cuidava do rebanho, cuidava do rebanho assim, né? De igrejas ali, era um cristão bem influente aí nessa região. Mas foi delatado os seus próximos ali, os seus próximos vizinhos, né? Ele foi entregue às autoridades romanas. E o imperador romano, um dos líderes aí do Império Romano, chegou até a falar com o Policarpo. Ô, seu Policarpo, o senhor já está numa idade tão avançada, para que o senhor vai continuar com isso? Você vai morrer de um jeito humilhante na frente das pessoas. Você é um senhor, não precisa passar por isso. Só chegar lá no imperador e falar que você não quer mais saber de Deus, que você não quer mais saber de Jesus Cristo, está tudo certo, a gente não vai matar. Mas agora, se o senhor continuar firme nisso, poxa, pensa na sua idade, pensa na sua história, na sua vida toda aí. Um senhorzinho, tadinho, né? Os romanos tentaram fazer ele desistir disso, né? Mas o que Policarpo respondeu? Meu Senhor Jesus Cristo me acompanhou durante 87 anos da minha vida. Eu não vou abandonar agora. Então Policarpo foi entregue para morrer. Esses são os cristãos que a gente precisa olhar para eles e os espelhados, né? Que imitavam a Cristo de fato, até mesmo no seu sacrifício. E a gente vê isso aqui, né? Coloca no 8, por favor, Chiquinho. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas tendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. E aí o 9, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O texto aqui está falando de fé, isso já dá para perceber. Mas não é uma fé, aquela fé que a gente vê nos filmes e na televisão. É uma fé, aquela fé quase que mística, né? Que você tem que só esperar que as coisas magicamente vão acontecer. A gente acredita que Deus pode fazer o que Ele quiser e como quiser, óbvio. Mas o que Pedro está dizendo aqui para esses primeiros cristãos aqui, para esses primeiros leitores para quem ele está direcionando a sua carta, é que essa fé não pode ser uma fé meramente intelectual, interna, algo que está na mente deles. Precisa ser algo demonstrado na prática. E a prática deles aqui é: eu preciso resistir. Eu não posso deixar de ser cristão por causa dessa influência externa. Eu não posso ceder à pressão ao meu redor e me entregar. Isso é um desafio para a gente hoje. O nosso contexto é bem diferente desse aqui, num aspecto, né, que a gente não é perseguido no sentido institucional, não existe uma lei que autorize a perseguição aos cristãos, mas a gente sabe que hoje você ser cristão é um pouco. Você é excluído de algumas questões, né? Você é tratado com uma certa diferença. O mundo hoje, com o avanço científico, com o avanço tecnológico, né? As pessoas dizem que com isso as religiões elas vão perdendo cada vez mais o seu sentido, porque os humanos estão ficando quase tão inteligentes quanto as máquinas, então a gente sozinho consegue resolver as coisas, né? Não sei como os irmãos estão familiarizados, eu abri um parênteses aqui entre os muitos que eu abri. Tem uma tecnologia nova aí, o tal do ChatGPT, você não vai ver nada dessa, não? ChatGPT é um robô do computador que ele praticamente te dá todas as informações que você quer. É uma loucura isso. É que nem aquele filme do Exterminador do Futuro. Daqui a pouco aquele negócio vai controlar as coisas e vai sair matando planos. Não chega tanto. Mas é uma tecnologia assim assustadora. Se você vê o quanto as máquinas estão progredindo, né? Mas não está tão atualizado não.
ainda são mais, obviamente, são mais inteligentes. Né? Eu cheguei lá no ChatGPT, quantas Copas a seleção argentina tem? A seleção argentina foi a última Copa agora em 22. O que ele colocou? Só tem duas, em 78 e 86. Não tem 22, ou seja, está desatualizado. Agora, se você pergunta quantas Copas a Argentina tem sem roubar, ainda tem uma. Então, essa é a questão. Então, viu? O ChatGPT é meio inteligente, meio defeituoso, né? Mas as pessoas olham para essas tecnologias e pensam que, pelo mundo estar aparentemente avançando, esse avanço não é necessariamente algo bom. Mas o que eu vejo, e eu acredito que vocês também têm visto, porque vocês estão nos contextos também, as pessoas cada vez mais se afastando de Deus. As pessoas dependem muito mais de outras coisas do que de Deus. Eu dependo dos meus amigos, eu dependo da minha esposa, eu dependo dos meus filhos, eu dependo dos meus bens, sei lá, do meu celular, não sei como cada um tem como seu ídolo no coração. E cada vez menos as pessoas dependem de Deus. E isso é muito triste. Porque as perseguições, quando elas vêm, os dilemas quando eles vêm, é só em Deus mesmo que você pode se agarrar. Dificilmente, mesmo aquela pessoa que você mais ama e você mais confia, dificilmente ela vai dar uma solução para algum problema que você tem. O socorro do crente vem sempre de Deus. Sempre de Deus. Pedro entendia isso aqui, tentou passar isso para esses irmãos. Alguns até compreenderam isso muito bem, mas a gente sabe, a maioria provavelmente não deu muita bola, porque é da nossa natureza mesmo. A gente não consegue curvar o nosso coração nas coisas de Deus de maneira natural. A gente precisa, sempre que Ele faça isso para a gente. A gente precisa que o Espírito Santo nos convença, porque pela nossa cabeça a gente jamais ia se convencer. Então, fechando aí o nosso tempo, que queria que a gente aplicasse em nossas vidas, que nós sejamos filhos completamente dependentes do nosso Pai, que nós não tenhamos vergonha de dizer que somos cristãos, que como a gente, algumas coisas que foram ditas aqui bem interessantes nos últimos momentos aqui do culto, né? A devocional e o momento de louvor, né? A nossa identidade como cristão precisa ser nítida. As pessoas precisam saber que nós somos crentes. Nós não precisamos ter vergonha, não precisamos ter medo. Ser cristão é a melhor coisa que você pode ser. Mas não use isso como um privilégio apenas. Saiba que com esse privilégio vem uma grande responsabilidade. E você não é o filho, se a gente for pensar no modo antigo, né? Você não é chamado para ser aquele filho que, dá um exemplo da minha família, né? Meu avô tem 5 filhos. Teve 5 filhos. Meu pai é mais novo. E todos os meus tios falam para o meu pai, falam para a gente, né? Seu pai era sempre o primeiro a bagunçar e o último a apanhar. O mais novo, geralmente era o queridinho, né? Os pais já tiveram ele lá com seus 40 anos, então, o mais novo sempre passava batido, achava que bonitinho lá. Já o mais velho, meu tio Mário, né? O mais velho sempre, antigamente era mais assim, né? O mais velho era aquele que sempre era cobrado. Os pais saem de casa, aí você tem que tomar conta aí. O pai geralmente ensinava a profissão dele para o mais velho também, era aquela coisa, né? O filho mais velho é o filho que tem que assumir responsabilidade. É aquele que na ausência do pai ele vai ajudar, vai dar o toque. Né? É assim que funcionava. Né? Algumas famílias ainda são assim, não posso dizer se é certo ou errado, acho que cada família direciona aí de um jeito, mas o exemplo que eu queria trazer com isso é Deus não nos chama para ser um filho mais novo nesse sentido. Ele chama a gente para ser um filho mais velho. Temos o privilégio, temos uma honra de sermos chamados filhos de Deus, servos de Jesus Cristo, mas também temos muitas responsabilidades com isso. Temos deveres eternos que vêm com essa honra que nós recebemos. Que a gente não se esqueça do nosso problema com os cristãos, que a gente não se esqueça da nossa identidade, de tudo aquilo que Jesus fez por nós. E que a gente tenha no nosso coração sempre um desejo ardente de passar pelas provações, entendendo que é Deus que manda elas para nós, para que a gente seja cada vez mais parecido com Ele. Amém? Está orando mais uma vez? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, te damos graça. Mais uma vez, bendizemos ao Teu nome, glorificamos ao Senhor por aquilo que o Senhor fez e continua fazendo em nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui, reunidos enquanto igreja, reunidos enquanto irmãos e servos do Senhor. Obrigado. Eu não sei a situação de cada um dos meus irmãos aqui, eu não sei quais são os problemas, quais são as dificuldades, os dilemas que eles têm enfrentado,
mas o Senhor sabe. E aqui eu peço para cada um dos irmãos da nossa igreja, tanto esses que estão aqui presentes, quanto aqueles que infelizmente não puderam estar aqui, que o Senhor cuide de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor nos direcione, que o Teu Espírito Santo guie para o centro da Tua vontade, que nós possamos entender, Senhor, as dificuldades da nossa vida são fruto da Tua vontade, e mesmo nas dificuldades nós conseguimos ver o Teu amor. Faça isso conosco, mas nos dê essa consciência, nos dê essa forma de pensar. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.